Bom dia a todos. Quero agradecer muito a presença de todos que estão aqui para iniciar essa Conferência Livre Nacional de Saúde Mental e Trabalho. Para começar, tá? Nós vamos aqui ter boas-vindas do presidente da Fundacentro, Pedro Torinho, que vai fazer online, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente hoje. Então, chamo para vocês Pedro Torinho para trazer uma palavra para vocês e iniciar essa nossa Conferência Livre Nacional de Saúde Mental e Trabalho. Pedro Torinho, agora já está acertando ali. Tudo ok, Clodoaldo? Então, Pedro Torinho, agora é com você. Então, bom dia a todos, a todas, a todos. Prazer enorme a gente, mais uma vez na Fundacentro, sediar uma conferência livre que faz parte aí do escopo de ações do controle social, né, do Sistema Único de Saúde, do esforço pela construção democrática das políticas públicas, da reconstrução, no caso de muitas delas, democrática das políticas públicas desse país, empreendido pelo presidente Lula, pelo corpo de ministros e ministras do seu governo. A Fundacentro, desde o início da nossa gestão, tem aí como diretriz assegurar que em todas as discussões que vão ser pertinentes, né, ao tema da saúde, a gente quer trazer o olhar do trabalho enquanto interface importante, enquanto grande determinante, né, do processo de saúde e doença das pessoas. A gente compreende que é tarefa da Fundacentro fazer de forma persistente, de forma insistente, a discussão ser um espaço onde, né, toda a discussão sobre a determinação social do processo de saúde e doença, e em particular do papel do trabalho nesse processo, né, de determinação da saúde e doença, seja exaustivamente debatido. O Brasil, ele vivencia, né, enfrenta um contexto de elevadíssimo adoecimento psíquico relacionado ao trabalho. Nós temos um desafio muito grande, que é qualificar, fortalecer os mecanismos que nos permitam compreender e reconhecer os contextos em que o trabalho é um fator determinante, um fator preponderante nos processos de adoecimento psíquico das pessoas. Essa dificuldade, esse desafio, segue resultando com que, cotidianamente, a gente tenha um processo de subnotificação, né, de não reconhecimento e, portanto, também, né, do não enfrentamento das condições nos contextos de trabalho que promovem o adoecimento psíquico das pessoas. E, dessa maneira, infelizmente, a realidade é que a gente segue abordando os contextos de adoecimento psíquico relacionado ao trabalho, predominantemente a partir da lógica, né, da medicalização, da individualização, né, das situações e não da singularização, reconhecendo, né, a inserção do sujeito no todo, num contexto mais amplo. E também, né, dessa maneira, a gente acaba medicamentalizando sobremaneira, né, as abordagens para enfrentamento, tratamento, acabam sendo predominantemente medicamentalizadas quando elas, muitas vezes, dizem respeito às estruturas organizacionais, ao combate ao assédio, às várias formas de assédio, né, que acontecem cotidianamente nos contextos de trabalho. Então, esse esforço, né, para que a gente avance na agenda do reconhecimento do papel da organização e do funcionamento dos serviços para o contexto de adoecimento psíquico das populações, é um esforço que a nossa gestão da Fundacentro deseja empreender com vigor, e essa conferência é parte disso, né? Para além disso, essa conferência é também um espaço muito importante, muito valioso, para que nós possamos nos identificar enquanto atores que estão em diversas instituições e organizações atuando nesse mesmo sentido, e dessa maneira fortalecer as redes, né, de produção acadêmica, de produção de militância, de produção crítica, de pensamento e de ação política e de ação técnica, para que a gente possa ir qualificando as políticas públicas que venham a enfrentar esse contexto esse contexto severo de adoecimento psíquico relacionado ao trabalho, né? Os dados sobre os afastamentos, as notificações, identificações de acidentes de adoecimento relacionado ao trabalho no Brasil, se fossem eles um reflexo pleno da realidade, já seriam hoje alarmantes. Nós estamos falando de mais de 200 mil pessoas
com algum tipo de afastamento por adoecimento psíquico por ano no país, mas nós sabemos que isso é só a pontinha do iceberg. Para finalizar, né, acho que é importante falar que a Fundacentro está retomando, né, tá construindo um grupo de trabalho dentro da sua área técnica, voltado para a relação entre saúde mental e trabalho. Então, nós estamos com um GT de riscos psicossociais nos contextos de trabalho se estruturando neste momento. Nós estamos em tratativa com diversas organizações, né? Inclusive agora, recentemente, nessa semana, nós estamos recuperando o diálogo com a Organização Pan-Americana de Saúde, justamente para poder abordar esse tema. Temos no horizonte a realização de um seminário sobre saúde mental e trabalho na Fundacentro, dentro dos próximos meses, em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde. E tudo isso faz parte desse esforço, né, para que a Fundacentro possa ser esse espaço, né, de dentro da arena pública, do governo federal, um espaço que está sendo reconstruído dentro do bojo mais amplo do processo de reconstrução do Brasil que o presidente Lula lidera, e que quer ser útil à classe trabalhadora, quer ser útil a todos os brasileiros e brasileiras, quer ser útil, né, para que a gente possa ter mais saúde no trabalho, porque, feito o nome da conferência já diz, né, a saúde mental dos trabalhadores importa. É inadmissível que o trabalho seja o contexto em que a gente acumula sofrimento, acumula dor e acaba se comprometendo, né, não só para o próprio trabalho em si, mas para a totalidade das nossas atividades de vida diárias, né? Então, quero agradecer imensamente à comissão organizadora dessa conferência, né, que é uma comissão organizadora plural, com múltiplas entidades, organizações, indivíduos, né, agradecer à equipe da Fundacentro, em particular, que se dedicou muito a construir as condições de estrutura para que essa conferência possa acontecer direitinho. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado por abrir essa casa aqui, a Fundacentro, para essas discussões tão importantes. É a segunda conferência realizada aqui já nesse ano e que venham muitas, muitas e muitas outras, porque a Fundacentro cada vez mais participativa. Agora, quero convidar para subir aqui ao palco, para também conversar um pouco com vocês, Fernanda Magano, que é do Conselho Nacional de Saúde. Primeiro dizer que é um prazer, uma pena que o Pedro não pode estar aqui presencialmente, que é sempre bom abraçar, estar junto com o Pedrinho. E essa trajetória que a gente foi construindo, e muito nos honra você estar aqui nesse cargo, nesse exercício, e fazendo tantas coisas boas e importantes para o nosso cotidiano. Dizer que é uma vitória essas conferências livres estarem acontecendo, mas, em especial, a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental sair do papel, né? A gente tem dito que a resolução que chamou a conferência, ela foi de 14 de dezembro de 2020. Então, 3 anos depois, né, de 11 a 14 de dezembro de 2023, ela vai acontecer. É importante destacar isso porque tem em curso, nesses embates que ainda estamos enfrentando, e especialmente na política de saúde mental, muitos interesses econômicos privados para tentarem dominar a pauta, né? E parte disso é essa coisa terrível que vimos essa semana, mais um episódio gritante, que são as comunidades terapêuticas, né? O caso de Embu, com mais uma pessoa assassinada, só vai demonstrando o interesse econômico colocado nessa pauta. E o governo do nefasto, que nos antecedeu, apesar de o controle social ter a liberalidade de convocar as conferências, o orçamento das conferências não deve sair do controle social, ele deve sair do Ministério da Saúde. E, simplesmente, então, à época, o Departamento de Saúde Mental, que em vigência estava, se recusou a financiar a conferência e disse que, se a conferência tivesse que acontecer, que saísse do orçamento do Conselho Nacional de Saúde. Como nós nos posicionamos contrários a isso, porque o orçamento do controle social já tem lá suas
prerrogativas, suas questões estabelecidas, e é parte da 8.142, né, a lei complementar a 8080 que regulamenta o SUS, que as conferências, então, sejam dessa rúbrica financeira que vem diretamente do Ministério. Abrimos, então, um braço de forças, né, que agora, felizmente, com a eleição, com o processo aí da gente voltar a ser feliz, né, a gente conseguiu a construção, tanto no Ministério da Saúde, de um departamento de saúde mental, né? Então, saiu da especificidade de área técnica e ganhou um novo status, e esse departamento de saúde mental se comprometeu imediatamente em realizar a 5ª Conferência de Saúde Mental. E por que os adiamentos? É importante a gente falar disso, porque senão fica um monte de fake news aí rolando. Os adiamentos foram porque estava em curso já a 17ª Conferência Nacional de Saúde, que foi realizada de 2 a 5 de julho, e para que pudesse ter rúbrica financeira, pudesse fazer o TR, o termo aí necessário pela questão da burocracia governamental, precisava de um tempo para poder entrar em pregão, terem as empresas que se dispusessem, e isso está em curso. Então, por isso, a data foi para 11 e 14 de dezembro. A partir daí, se avaliou, com o sucesso de que foram as conferências livres, com eleição direta na horizontalidade para a 17ª, que a gente pudesse também abrir essa nova versão aí de conferências livres para a Conferência de Saúde Mental. Então, por isso, hoje estamos aqui, né? Então, esses adiamentos, esses infortúnios acabaram providenciando a possibilidade da gente estar junto e de fazer essa construção. É importante destacar que o tema central da conferência, e aí eu trouxe aqui para ler, para não cometer nenhuma falha de falar alguma palavra errada, é a política de saúde mental como direito, pela questão da defesa do usuário no cuidado em liberdade, os avanços dos serviços de atenção psicossocial no SUS. E o seu eixo principal, ele diz sobre fortalecer e promover as políticas públicas do SUS e o cuidado da saúde mental em liberdade, o respeito aos direitos humanos. E está subdividido, então, em 4 subeixos, que serão os temas que vocês vão trabalhar hoje nos grupos de trabalho e vão estar produzindo aí esse material e nessa interface, nessa especificidade das questões de saúde mental com a saúde da trabalhadora e do trabalhador. E os eixos são, né, o cuidado em liberdade, a questão do financiamento, a questão das políticas de saúde mental na relação do tratamento com equidade e a questão de como fazer a relação do cuidado da saúde mental no pós-pandemia. Fui falando com brevidade a questão dos eixos para a gente não se alongar aqui por muito tempo, mas é importante destacar as questões que já estamos trabalhando, né? No Conselho Nacional de Saúde e também nessa relação com a Fundacentro. Esse grupo de trabalho que vem da CPPT, né, a Comissão Paritária Tripartite Permanente de Riscos Psicossociais, que Pedro mencionou, é fundamental para avançarmos nas normas técnicas relacionadas às normas regulamentadoras dessa relação do processo de adoecimento no ambiente de trabalho, na perspectiva da subjetividade. E o quanto há uma resistência, né, dos empregadores em assumir essa relação, esse nexo causal desse adoecimento, desse padecimento na saúde mental com os ambientes de trabalho. Então, precisamos avançar ainda muitíssimo nisso e, por isso, a importância desse JET para discutir os riscos psicossociais. Quero apontar também que no cenário para o próximo ano, estamos aí com a previsão da possível realização
da 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora. Estamos nessa negociação e é importante que isso avance. E estamos dentro do controle social do SUS, colocando em pauta as questões e, como ainda estamos no finalzinho de setembro, dizer, né, do Setembro Amarelo, da questão da prevenção ao suicídio nos ambientes de trabalho. O pleno passado do Conselho ia ter uma importante atividade no decorrer do pleno, que era uma mesa para discutir a questão do suicídio e a questão da saúde do trabalhador e da trabalhadora. Infelizmente, tivemos o óbito da nossa conselheira Martinha, representante da ANEPS, do Movimento Popular de Saúde. Então, interrompemos o pleno, fomos acompanhar aí a questão do sepultamento da Marta, e a atividade que estava prevista para acontecer no pleno vai acontecer em forma de live. Então, eu já estou aqui contando para vocês que acompanhem as nossas redes sociais, né, para que possam fazer aí o acompanhamento dessa importante atividade, que, inclusive, também é uma das questões para disparar e startar a conferência específica e temática de saúde do trabalhador e trabalhadora. E, por fim, destacar que a gente teve, logo depois da conferência, um trabalho intenso do pessoal da relatoria, que o Edu teve diretamente ligado, Edu do Dia 7, que está aqui conosco também nessa atividade, para fazer valer que o relatório nacional da 17ª pudesse sair em tempo recorde, né? Então, tivemos a resolução 715, que foi publicada logo depois da conferência, onde ela pega pontos principais da 17ª para fazer aí a construção do Plano Nacional de Saúde e a inclusão das pautas de saúde para o PPA, né, o Plano Plurianual, e a garantia do orçamento. E, na sequência, a resolução 718, se eu não me engano o número, que é o relatório final da conferência, 719, que é o relatório final. 718 é a organização das conferências de saúde mental. Então, a gente tem todo esse material disponível e destacar que nessa 715, que a gente apresentou para o PPA, a gente garantiu a pauta de saúde mental nos pontos 4 e no ponto 8, onde falam sobre a questão da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, e fala também de todo o cuidado da saúde mental da população brasileira. Até para superar aí algumas fake news que estavam dizendo que, porque a Conferência de Saúde Mental não aconteceu antes, ela vai ficar fora do PPA. Não, a gente fez questão de demarcar essa pauta. E, por fim, um diálogo que eu tenho apontado, né, da questão das grandes redes, que a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, e a RENAST precisam cada vez dialogar mais, né? Porque senão a gente vai fazendo dentro do SUS as caixinhas e o não diálogo delas muitas vezes faz com que as patologias de saúde mental que são acometidas no ambiente de trabalho sejam tratadas de uma maneira distante da consolidação da Rede Nacional de Saúde Trabalhador e Trabalhadora. Para não me alongar mais, agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço ao Pedro, que está nos acompanhando, por estar junto conosco nessa empreitada de tantas tarefas, conselheiro nacional que já foi, e nossa representação nessa relação hoje do mundo do trabalho, e que a gente possa produzir muitas teses importantes e garantir uma grande delegação aqui a partir dessa conferência livre. Obrigada.